Olá, boa noite. O peso e a distribuição de gordura no corpo humano são regulados por uma série de mecanismos neurológicos, metabólicos e hormonais que mantêm o equilíbrio entre a ingestão de nutrientes e o gasto energético. O excesso de ingestão em relação ao gasto leva ao armazenamento da sobra de energia sob a forma de gordura. A obesidade é, portanto, definida como o excesso de acúmulo de gordura no corpo. Quando este acúmulo atinge grandes proporções, passa a ser chamado de obesidade mórbida, um dos maiores problemas de saúde do milênio, presente em mais de 1/3 da população mundial, especialmente no Ocidente. Uma doença séria que ameaça a vida, reduz a qualidade de vida e a autoestima. Obesidade mórbida, tema de hoje do Alô Doutor. Para falar sobre obesidade mórbida, participam do Alô Doutor de hoje o cirurgião-geral Dr. Marcos Martins da Costa, o endocrinologista Marcelo Damasceno Fonseca, a nutricionista Ermelinda Lara e a psicóloga Silvana Borim Mirachi. Você também pode participar com comentários, dúvidas ou esclarecimentos através do telefone 3292-1070 ou pelo fax 3292-7824. Desde já eu agradeço a presença de todos e antes de falarmos sobre obesidade, eu acho que seria interessante entender como que funciona o processo digestivo no organismo e, na verdade, essa relação de gasto de energia, né, com o que se ingere. Então, tem a nossa nutricionista aqui, a Ermelinda. Boa noite, eu queria que você esclarecesse isso para quem está em casa. Como que se acumula gordura no organismo? Na realidade é exatamente o que você colocou, Rosana. Na realidade, quando o indivíduo ingere uma quantidade de caloria maior do que o gasto calórico, obviamente ela vai armazenar na forma de gordura. E isso acho que é uma epidemia mundial, né? No Brasil, que até certo tempo atrás a gente não tinha problemas dessa natureza, a gente está realmente assustado com a quantidade de pessoas que estão desenvolvendo obesidade mórbida. Na realidade é uma doença muito grave, né? Muito difícil de ser tratada e na grande maioria das vezes os tratamentos convencionais eles são deficientes, bastante deficientes, né? Que é a prática de exercício, uma dieta orientada. E a gente tem percebido que cada vez mais as pessoas precisam de uma equipe multidisciplinar por trás do tratamento. Doutor Marcelo, a gente está falando aqui hoje em obesidade mórbida. Eu acho que para quem está em casa seria interessante esclarecer a diferença entre obesidade, né, e a obesidade mórbida. O que tem de diferente realmente entre esses dois conceitos? Bom, em primeiro lugar, a classificação da obesidade ela é feita através da relação de peso e altura. É uma fórmula, né, simples de ser feita, basta dividir o peso pela estatura em metros. Né? Só para quem está em casa, seria o que a gente comumente chama índice de massa corporal, o tal do IMC. Né? O normal é de 20 a 25. De 25 a 30 a gente considera sobrepeso, a 29. Né? De 30 até 40 seria obesidade e obesidade mórbida a partir de 40. Existe uma classificação assim, mais recente, né, que a gente pode dizer também obesidade classe 1, 2 e 3. Classe 1 seria de 30 a 35, né, classe 2 de 35 a 39 e classe 3 que seria obesidade mórbida, que eu acho mais adequado porque a obesidade já designa uma doença. Então a obesidade mórbida é um termo redundante, né? Tá, para quem está em casa, então, daqui a pouco a gente vai estar colocando essa fórmula aqui no vídeo, todo mundo deve estar curioso, para saber como que vai calcular. Na verdade, então, é a divisão da altura, né? Pela estatura em metros. Pela estatura em metros, então, para quem está em casa. E acima de 40, né, quer dizer, se esse resultado der acima de 40... Peso por estatura. Peso por estatura. Se essa fórmula, né, der acima de 40, então sim, você é considerado um obeso mórbido e, portanto, está doente. Então a gente vai ver aqui como que é feito o tratamento. Então já está a fórmula aí no vídeo, né, para quem está em casa poder acompanhar mais de perto. Bom, na verdade... É interessante você pensar em termos dessa fórmula, a importância disso é que muitas vezes você vai pegar um paciente de, por exemplo, 110 quilos, mas ele tem 1,90 m. Esse paciente não é um paciente obeso mórbido, possivelmente não é um paciente nem obeso. Mas se você pegar um paciente que tenha 110 quilos e tem 1,50 m, possivelmente essa paciente é uma paciente com obesidade mórbida. Essa relação peso-altura, ela é falha
Por exemplo, uma pessoa que tem uma massa muscular muito desenvolvida. Né? Um lutador de boxe pode ter 1,80 m e mais de 100 quilos e não é obeso, é musculoso. Né? É claro, mas assim, de um modo geral, para quem está assistindo, se fizer essa fórmula, né? E der acima de 40... Exatamente. Na população, do modo geral, essa fórmula ali, ela tem uma boa aceitação. Lógico que a gente tem peculiaridades, né? Mas é uma fórmula, hoje em dia, universalmente aceita, e que a partir desse dado você deveria procurar uma orientação médica para saber o que você vai fazer com isso. É só para quem está em casa nos acompanhar, né, que vai falar assim, como que eu vou calcular esse índice de massa corporal? Mas é claro que é só mesmo com uma indicação médica, né, que você vai poder estar definindo, então, através dessa fórmula que está aí na tela, se realmente você é um obeso mórbido e requer todos os cuidados. Bom, e aí sim que a gente caiu, então, na obesidade mórbida. Eu queria ver com o Dr. Marcos quais são as doenças que podem, então, comprometer, né, estudando para esse assunto, na verdade. Eu fiquei realmente assustada porque o número de mulheres, né, por exemplo, obesas, até tem um fato curioso no Guinness Book, né, quer dizer, no livro aí dos recordes, aí falam dos maiores obesos do mundo, nenhum deles sobreviveu aos 40 anos. Então, quer dizer, é um índice, né, muito elevado aí de mortalidade. Quando esse termo que a gente fala de obesidade mórbida, apesar de ter suas falhas, a gente tem que pensar assim, para esclarecer que a obesidade, a partir daquele ponto, ela começa a trazer vários problemas, como diabetes, hipertensão arterial, doenças vasculares periféricas, que a mais comum seria as varizes, que futuramente podem evoluir para uma trombose venosa, o paciente morrer de embolia pulmonar. Você tem problemas de ortopédicos, problemas nutricionais graves. Muitas vezes eu vejo o obeso no meu consultório, que é um obeso mórbido e é um obeso malnutrido. Ele tem um peso muito grande, mas ele é anêmico e tem as proteínas baixas e tem as vitaminas inadequadas, porque ele come muito mal. Né? Então a obesidade, ela traz vários problemas. A obesidade mórbida, a gente está falando só de problemas aqui orgânicos, mas os problemas psicossociais são muito grandes. É uma coisa que a Silvana vai ter que falar para a gente, mas a transformação do paciente obeso mórbido, que é um paciente recluso, ele geralmente está fora da sociedade. Eu queria estar abordando exatamente com a Silvana, psicóloga aqui presente, exatamente, quer dizer, o que leva uma pessoa à obesidade? Quer dizer, a gente está falando em obesidade mórbida, mas na verdade a pessoa é obesa porque ela quer, é uma questão genética. O que tem por trás do lado psicológico aí envolvido? Ô Rosana, primeiro eu quero agradecer a produção por estar aqui, né? Quero agradecer também a equipe do Dr. Marcos, Dr. Marcelo Fará, Dr. Girundi, né? Que tem me honrado com a confiança no meu trabalho nesses anos. O trabalho com pacientes obesos e também cirúrgicos e pós-cirúrgicos tem me fascinado, é um trabalho que eu gosto muito e sinto uma felicidade muito grande de poder ajudar essas pessoas. Agora, falar sobre o mundo interno do obeso, o perfil psicológico dele é uma coisa assim delicada e eu peço permissão aos meus clientes para fazer alguns comentários, né? É lógico que respeitando a individualidade e o espaço interno de cada um. Com relação à obesidade, eu não posso falar de obesidade sem tocar no aspecto da infância. Na verdade, o alimento é o primeiro elo de ligação do ser humano com o mundo. E esse alimento não representa só sobrevivência, ele representa amor, afeto, segurança, proteção. Então, em algum momento do desenvolvimento do obeso, um elo foi rompido. Ele passa por várias etapas no desenvolvimento, mas ali tem um ponto que não foi resolvido. Então, diante de outras fomes na vida, fomes psicológicas, que o ser humano tem muitas fomes, muitas necessidades, ele recorre à comida. Então, constantemente ele está buscando a comida. Na verdade, ele não busca o contato com o mundo interno, ele não busca o contato com essas fomes. Então, ele vai criando a capa da gordura. A gordura funciona como uma capa, que é uma proteção para esse mundo interno. Então, um dos artigos que eu publiquei, eu gosto muito para casa, para os meus clientes, e eu vou, inclusive, publicar um livro esse ano com os meus para casa. Eu comparo, né, o interior do obeso com de uma concha que contém uma pérola ali dentro. Então, ele é uma concha fechada, de difícil acesso, um mundo muito reservado, um mundo dolorido, tão dolorido que ele não gosta de ser como tocado. se ele suprisse, então, só para quem está em casa, né, ele suprisse
com o alimento alguma falta. Outras necessidades na vida. A gente vai estar abordando aqui ao longo do programa exatamente esse lado, né, psicológico, porque eu fico assim, após a cirurgia, então, como que essa pessoa vai ficar, né? Bom, eu queria estar começando ainda nesse bloco a abordar a questão dos tratamentos, né? Eu queria ver com o doutor Marcelo. A gente tem ouvido falar muito sobre a cirurgia do estômago, mas antes de chegar a uma cirurgia, eu acredito que deve ter algum tratamento clínico, né, que possa ser um primeiro passo na tentativa de reverter esse quadro, é verdade? Com certeza. O tratamento clínico ele se resume às medidas não farmacológicas e, eventualmente, avaliando caso a caso, farmacológicas, né? Medida não farmacológica é o principal. Sem sombra de dúvida, se a pessoa não fizer realmente uma reeducação alimentar, de preferência também uma mudança no estilo de vida, com mais atividade física, se depender só do efeito medicamentoso, a tendência é recuperar peso, né, no médio e longo prazo. Só para esclarecer, por exemplo, no obeso, né, não vamos falar do obeso mórbido, não. A relação, né, da atividade física com a nutrição, eu queria que você abordasse um pouquinho disso, Hermelinda, para quem está em casa. Quer dizer, porque pelo que eu andei consultando e lendo, na obesidade mórbida, quer dizer, ele pode até chegar a perder muito peso, mas ele volta, às vezes, com um peso até maior. Não, mesmo na obesidade, né, sem ser obesidade mórbida, obesidade é doença, independente de ser classe 1, 2 ou 3, é doença. A mórbida já num estágio muito mais grave, que o paciente já tem uma restrição muito grande, inclusive de locomoção, então a atividade física fica até muito limitada. Agora, de qualquer maneira, se for feita uma reeducação alimentar, é possível perder peso. A dificuldade que eu costumo falar com eles é que quando você realmente se reeduca e muda o hábito alimentar e perde peso, depois você arruma outro problema, que é a manutenção do peso. Porque não existe nada que você possa fazer temporariamente que te dê um resultado definitivo. É bom estar falando nessa questão temporária, né? Porque aí a gente vê as fórmulas milagrosas, os remédios, né? Com relação a esses medicamentos, quer dizer, tem medicamentos que realmente são inibidores do apetite, que podem ser utilizados? Como que funciona? Existem basicamente 3 categorias, né? Os anorexígenos, que são drogas que inibem o apetite através de uma estimulação do sistema nervoso central, e eles já estão no mercado há décadas, né? Só para vocês terem uma ideia, eu li há pouco tempo que no Brasil, depois de cigarro e bebida alcoólica, a droga mais utilizada são esses anorexígenos. E são prescritos de forma, pode ser prescrito, né, eticamente, você pode utilizar, não tem problema. O problema são essas associações com diversas drogas, né, que isso realmente, cientificamente, não é aceito, nem eticamente, porque justamente submete o paciente a um risco sem ter benefício em médio e longo prazo, porque normalmente eles recuperam peso com uma certa rapidez. Como essa é uma questão, desculpa, doutor Marcelo, uma questão polêmica, mas a gente vai ter que ir para um rápido intervalo. Falou, doutor, volta com esse tema de hoje, que é a obesidade mórbida, diagnóstico, tratamento e indicações cirúrgicas, inclusive. Mas ainda no próximo bloco a gente vai estar abordando o tratamento clínico ainda como primeira opção.